E a gente começa agora mais um programa Entre Linhas e Balões. Hoje a gente vai falar sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas, escrita pelo Frank Miller. Considerada aí, muito provavelmente, se não a maior, uma das maiores histórias em quadrinhos de todos os tempos, né? Que a gente sempre fala isso, tanto de Cavaleiro das Trevas quanto de Watchmen. E só que o Cavaleiro das Trevas ele é anterior ainda ao Watchmen, né? Então talvez aí ele se situe um pouco melhor, porque apresenta a versão do Batman que vem, como o Watchmen não trata de personagens icônicos, né? Como personagem conhecido dos quadrinhos, super-heróis, o Batman, ele, além de ele vir antes o Cavaleiro das Trevas ainda vir antes de Watchmen, ele torna o Batman realmente o Cavaleiro das Trevas em si, né? Faz uma característica mais pesada para o personagem que vem perdurando depois disso e se mantém até hoje. Embora tu possa discutir se é a melhor ou não é, eu acho que pouca discussão pode ter quanto a ser a maior, assim, a mais influente, assim, pelo menos para esse universo de super-heróis. Primeiro por ele ser do próprio Batman, né? Diferente do Watchmen, que são super-heróis que não são da continuidade e tal. Mas ele acaba sendo muito, muito influente no personagem e na forma de fazer, né? Ele é a grande consagração dos que a gente chama aqui de graphic novel, coisas do tipo. Então, talvez seja a maior de todas as revistas de quadrinhos. Aqui a gente tem o início da história com o Batman velho, né? De perto do velho, pelo menos para a época. Hoje em dia já não seria tão velho assim, mas ele tem ali 55 anos. Já está aposentado há 10 anos do Batman, né? Já não usa mais a máscara do Batman há 10 anos. E Gotham City não está lá muitas mil maravilhas, né? É uma cidade tão problemática quanto a época dele. E o curioso aqui da história é que mesmo saindo naquele ano de 86, a história se passa realmente em 86, né? Então o Frank Miller, ele considera o que vinha ocorrendo nos quadrinhos, ali cria uma história própria, né? E imagina o futuro do Batman no próprio ano de 86, que é no período ali que ele escreve a história, que se passa a história, né? Com aqui evidentemente ainda que não seja citado o Ronald Reagan, mas o presidente é o Reagan, né? Para a história, assim, e ele repercute aqui muito das questões da problemática política da época, né? Principalmente questões justamente de autoridade, né? Que é uma época foi uma época muito conservadora politicamente, e isso reflete também nas posições tanto do Batman quanto do Super-Homem, que em algum momento vai ser o antagonista dele na história. E ali o final da década de 80, então é talvez o ponto mais baixo desse mergulho que o mundo deu, uma coisa mais sombria e tal, que logo depois vai começar a reverter um pouco, né? Porque já começa a década de 90, coisas mais alegres e cenários mais alegres acontecendo. Em grande parte porque meio que se já em 91 tem o fim da União Soviética, esse tipo de coisa. Então já meio que se supera algumas das questões que tornavam tão sombrio a época e que tão presente no Cavaleiro das Trevas. Nessa primeira edição a gente tem então essa espécie de sarna ou coceirinha que o Bruce Wayne sente em voltar a ser o Batman, né? E existe uma gangue aqui chamada de mutantes que está causando caos na cidade, e ele realmente volta ativa para acabar um pouco com essa violência desenfreada que tá na cidade, né? E paralelo a isso a gente tem lá no Asilo Arkham lá os grandes criminosos, né? Mais referencialmente o Duas Caras, o Harvey Dent, Duas Caras e o Coringa, sendo tratados lá para uma espécie de algum tipo de recuperação. E quem acaba saindo autorizado pelo psiquiatra lá do Asilo Arkham é o Duas Caras, que vem a ser o grande vilão dessa primeira história, né? Desse fascículo 1 de 4 fascículos. Não, como a gente já tem falado aqui também, característica comum das grandes obras e no quadrinho de forma muito especial, é falar sobre o próprio quadrinho, assim, né? Então nada mais ou menos sutil do que a gangue dos vilões ali serem os mutantes, né? Então tu tem um pouco disso dele pensando esse mundo dos quadrinhos daquele momento, né? Que é o momento dos X-Men, no final meados da década de 80, que meio que tomaram conta na visão dele aqui, né? Então, da editora rival, que é a Marvel, né? Até provavelmente outro autor não teria as condições
vamos chamar de políticas de fazer esse tipo de coisa, né? Uma referência tão direta, mas que o Frank Miller consegue. E ele já coloca aqui na abertura a questão dos quadros que reproduzem cenas de passagens na televisão, né, com debates, noticiário e tal. Isso vai marcar presença em todos os volumes, né, principalmente falando aí justamente dessa guerra que se trava com Batman agindo contra os mutantes, mas também sendo repreendido por isso, por causa do grau de violência que ele usa para fazer essa defesa da sociedade, se é que a gente pode chamar assim, né? E aqui no segundo volume, né, o fascículo 2 dessa edição, vale comentar que essa edição é uma reimpressão de 1997, né, da Abril, comemorando os 10 anos, que aqui foi lançado em 87 originalmente, sendo que lá nos Estados Unidos é de 86, né? E nesse segundo volume a gente tem então o Batman voltando e lidando diretamente com a questão desses mutantes, né? Que é justamente, se dá o grande desfecho dessa edição, é ele enfrentando o mutante para começar a resolver os problemas da cidade. E é interessante também que os mutantes, esses mutantes, apesar de toda a questão, ele nunca considera uma ameaça para ele, ou não são eles os antagonistas, né? Ao contrário do que acontece na relação dele com o Harvey Dent, ou com o Coringa depois. Com o Harvey Dent um pouco menos, porque ele ainda, de certa forma, acredita que pode haver recuperação, pode ter havido a recuperação, né, e tal. Mas esses mutantes são mais uma coisa que ele tem que resolver do que um inimigo, né? Principalmente os seguidores do líder mutante, né? Que é justamente esse dilema que ele coloca, que ele meio que os vê como pessoas jovens que não sabem seguir um caminho correto. E esse líder mutante acaba cooptando essa turma para uma violência, que é o que ele vai mostrar no final, né? Assim, como é que ele pode contornar essa participação dos jovens lá, mostrando para eles que ele pode ser melhor do que o líder mutante. É um poder bruto e mal direcionado, assim, né? Tanto que ele até elogia durante a luta, o Batman está ali pensando que tem realmente grandes qualidades esse líder mutante, né? Ele é forte, ele é rápido e tal, não é... Mas é muito bruto, assim, né? Não pensa no que está fazendo, ele precisa de um direcionamento. Quando ele vai lá enfrentar ele está tentando construir uma maneira de realizar esse enfrentamento, esse direcionamento. E também aqui nessa edição 2 a gente tem o início aqui da participação de uma nova Robin, né, que se fala aqui durante a história que aconteceu alguma coisa com o Jason, né, Jason Todd, que foi um dos Robins, e não se tem exatamente clareza do que. Claro que quem acompanha os quadrinhos, a gente tem até a edição aqui atrás da morte do Robin, né? Talvez uma das principais histórias que envolvam o Coringa diretamente com o Batman, já que é o Coringa que causa a morte do Robin. E nessa época aqui ainda não existia essa história aqui, que é de 88, e essa história é de 86, né? Então, meio que também ele já sugere um pouco o que vai acontecer com o Jason Todd ali nos quadrinhos, que ele não era uma pessoa muito querida pelos fãs, assim, não era o Robin tão como era o Asa Noturna, né? Que o Asa Noturna, antes de Asa Noturna, era o Dick Grayson, né? Que é o famoso dos Grayson lá. E aqui apresenta essa nova Robin, que é uma adolescente, né, garota de 13 anos, que acaba sendo vítima aqui de uma ação criminosa, e ela vê o Batman e acaba se tornando o Robin a partir disso, né? Assim, há um despertar para ela como Robin a partir desse momento. Uma coisa que é até bastante curiosa é o próprio Bruce Wayne aceitar ela como Robin, né? Eu acho que vai na direção também dessa falta de direção das pessoas ali, né? Como no caso do líder mutante. Ela tem, tanto que ela não tem treinamento, nada, ela pega e resolve fazer, só que ela acaba salvando ele em determinado momento e tal, e ele enxerga nela essa capacidade ainda que bruta, né? E ao mesmo tempo é um símbolo da radicalidade, do quão grave está a situação, né? Que ele aceitou um menino de 13 anos, sem treinamento nenhum, e o próprio Alfred, né, fica apontando isso, o absurdo daquela situação.
Então acho que é um pouco isso, é mais uma das coisas que precisam ser direcionadas e que, mais do que enfrentadas ou algo do tipo, precisam ser resolvidas naquela sociedade. Como o próprio Alfred diz até nos filmes da trilogia do Nolan, o Alfred diz isso pro Bruce Wayne, que as coisas pioram muito antes de melhorar. E aqui vem o exemplo disso, que é justamente com a chegada do Coringa, né? O Coringa que ele acaba sendo liberado para um evento televisivo, para dar uma entrevista na TV, e ele acaba escapando, matando todo mundo no auditório, e mais os 3 entrevistadores, e mais quem estava lá por perto, né? Então o Frank Miller já libera o grande vilão dele aqui na sequência, já preparando para o mega desfecho que vai vir a ser na próxima edição com o Super-Homem, né? Mas aqui eu acho que a relação dele com o Coringa, ela é uma relação limite do que faria também logo em seguida o Alan Moore com a Piada Mortal, né? Que também vem depois disso, que é justamente dizer assim, não há escapatória para esse conflito entre Batman e Coringa. Um vai ter que matar o outro em algum momento, né? E é o que acaba acontecendo aqui de alguma forma. E o que ele mostra no Torre das Trevas é que tanto o Batman como o Coringa é meio isso, que no programa que a gente já falou aqui também sobre o Batman, também vai nesse caminho, que é meio como uma força da natureza, assim, é um dado. Então, por mais que tenha se mantido escondido nesse tempo todo, no caso do Batman por opção, ele abandonou, o Bruce Wayne abandonou o manto do Batman durante 10 anos, e o Coringa nesse tempo ficou lá catatônico no Asilo Arkham, né? Então, no momento que o Batman desperta, o Coringa desperta também, né? Ele vê a notícia lá do Batman e é o momento que ele sai da situação dele. Então, o que ironicamente dá razão pro psiquiatra da revista, que é quem acaba liberando o Coringa e tudo, que coloca que a responsabilidade pelo Coringa acaba em última análise sendo do próprio Batman. Aqui é interessante também situar um pouco o momento em que se vivem os heróis aqui, que na verdade o governo meio que proibiu a atuação dos heróis, né? Salvo a participação do Super-Homem, que é chamado do escoteiro, né? Porque ele trabalha para o governo, principalmente em questões internacionais, né? Mais até do que internas. A gente tem aqui esse quadro, eu acho que mostra bem aqui essa pomposidade que se dá ao Super-Homem, né? Nesse viés de realmente ser um super soldado do governo americano. E a gente tem o Batman aqui que está justamente atuando ao lado da Robin aqui, né? De uma criança, né? De fato uma criança, ainda mais nos anos 80, né? Com 13 anos, de fato seria realmente mais criança do que seria hoje. E a gente tem esse confronto também entre a ideia do fascismo, assim, né? Que se criticou muito, assim, se critica até hoje muito a personagem do Batman por ser uma personagem ligeiramente fascista ou com algumas características fascistas, porque ele aborda a violência com mais violência ainda, né? Ainda que ele não mate, né? Ele seja das regras dele, da maioria até dos heróis da DC, não mate, ele critica o fascismo. E o curioso aqui é que a gente vê que o fascismo é sempre alheio, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vê muito isso até na própria internet hoje em dia. Aqui o Batman critica o Super-Homem por ser fascista e o Super-Homem critica o Batman por ser fascista. Então, no fim das contas, o fascismo vai do emissor e nunca de quem emite, né? E de certa forma, no fim das contas também, os dois têm razão, né? Tem ao menos certa razão. Eu acho interessante também apontar que isso esse cenário que se desenvolve é de certa forma o cenário do Watchmen, né? O Super-Homem ali fazendo o papel do Dr. Manhattan e com os outros super-heróis fora de atividade e tal, e se referem a algum momento em que isso acabou acontecendo, com o envolvimento do Senado, e fala do FBI, não sei o que. Então aconteceu alguma coisa, apesar dele não especificar muito bem o que fez. E também é interessante notar que o Super-Homem, apesar de fazer esse serviço para os Estados Unidos, mesmo ele é uma coisa meio secreta, né? Tu vê que nas transmissões da televisão eles dão dicas de que é o Super-Homem, mas nunca falam que é o Super-Homem que está fazendo as coisas. E é interessante também notar a própria relação com a televisão, né? Que é uma coisa bem do final dos anos 80, que é o ápice da televisão, né? É o momento em que a televisão já desbancou outros meios, né? Como principal meio de comunicação, TV,
rádio, jornal, esse tipo de coisa, e a gente ainda não tem essas novas tecnologias surgindo, né? Então ainda não tem, pelo menos, acessível internet ou algo do tipo. Então talvez seja um ponto alto da televisão e talvez um momento que realmente a televisão atingiu uma maior hegemonia, né? E não por acaso toda a discussão pública deles, ou no Cavaleiro das Trevas, se dá através da televisão, né? E não por acaso o Frank Miller escolheu isso como uma ferramenta para fazer as discussões. Então aqui na edição 4 a gente tem justamente o grande embate, né? Talvez o confronto do século nos quadrinhos, que é Batman vs Superman, né? Não confundir com o filme. E acaba que numa das ações militares aí, internacionais do Superman, ele acaba disparando lá explodir uma bomba que acaba deixando o Gotham nas sombras, né? Assim, a cidade fica totalmente sem energia para todo tipo de equipamento, assim, não funciona mais, né? Quase o dia que a Terra parou, assim, nada eletrônico funciona. E o caos, obviamente, o crime ainda se instaura na cidade ainda mais, né? Não bastando os problemas de violência, ainda a cidade ainda sofre com incêndios e tudo mais. E então o Batman se torna o Cavaleiro das Trevas, né? De fato, porque ele monta a cavalo, né? Não é à toa esse nome, né? Ele monta a cavalo aqui e ele vai mostrar como o poder da imagem dele pode realmente, como eu falei antes, mudar a ideia das pessoas que se tornam, vamos dizer assim, um pouco pacíficas ou passivas demais em relação ao que acontece no mundo, assim, né? E ele realmente é essa imagem icônica aqui de mostrar que dá para fazer o bem, seja de uma forma um pouco complicada aqui, ou até moralmente duvidosa, mas é possível fazer o bem. Ele traz todo esse visual aqui do Cavaleiro das Trevas, então, como se tornando aí o definitivo visual do Batman. E nesse sentido, também chama atenção a figura do Gordon, né, do comissário de polícia, que ao contrário do Batman não se afastou esse tempo todo, né, continuou sendo comissário de polícia. E aí ele vésperas de se aposentar. Aí ele acaba, tem a aposentadoria compulsória, que ele é obrigado a se aposentar, porque alcança lá, não sei, 70, 75 anos. Só que ele também, né, ele tem consciência e utiliza essa coisa da imagem, né? Tanto que quando ele tem que falar com o Batman em determinado momento, ele vai lá e usa o bate-sinal, né? Quando ele fala, mas não tem outro jeito de falar com ele diz, pelo menos uma dúzia, pelo menos meia dúzia. Só que o que ele quer é isso, que as pessoas vejam, né? E nesse momento também ele está lá envolvido, cai um avião em Gotham e ele está envolvido e acaba juntando as pessoas e o Gordon lidera uma resposta àquilo ali. Então a revista é muito sobre isso, assim como outras, né, do Batman também mostram isso, mas na Cavaleiro das Trevas em especial o Gordon, sob certos aspectos, é até maior que o Batman, né? Não em importância para a revista, mas vamos chamar de um poder bruto, porque ele não parou esse tempo, né? Ele continuou sempre fazendo o que ele fez até quando não pôde mais, ao contrário do Batman. E justamente ele, com essa volta do Batman enquanto ícone, né, de uma vertente ali que o governo desaprova, né, de combate ao crime, justamente há o conflito entre o Batman e o Super-Homem, e a gente tem aqui uma das cenas mais icônicas, né, desse duelo do Batman e do Super-Homem, que é essa cena aqui com o Batman acertando o rosto, né, dando um chute no queixo do Super-Homem, e ele acaba, logo em seguida, ele segura o queixo dele e segura a garganta e diz assim: quero que se lembre da minha mão na sua garganta, a mão do único homem que derrotou você, né? Assim, basicamente um humano comum fazendo isso com o Kryptoniano, um dos seres mais poderosos do universo, né? E é interessante que apesar disso, apesar dele ter derrotado e da importância que ele dá em derrotar o Super-Homem, ele acaba, de certa forma, fazendo o que o Super-Homem quer, né? Então, no final ele acaba submergindo e sendo mais discreto e tal, que é o que o Super-Homem, de certa forma, cobra dele, né? E que dá origem a todo esse, o fato do Batman se mostrar que faz o Super-Homem vir atrás dele, ou mandarem o Super-Homem vir atrás dele, né? E eu acho também interessante um pouco antes, também nessa luta, né? Essa que é também icônica, até foi capa em edições posteriores do Cavaleiro das Trevas, que mostra bem da onde vem a inspiração do Batman vs Superman do filme, né? E lendo o Cavaleiro das Trevas, ou relendo,
percebe o quão ruim foi o combate entre os dois no filme, né? Porque os dois maiores heróis, é um momento, talvez um dos momentos mais tensos, né, dos quadrinhos, e é uma coisa que acaba no filme não conseguindo passar tanto quanto nesse, né? E não é à toa que se torna tão clássica essa revista. E eu acho que uma avaliação um pouco mais abrangente aqui do Cavaleiro das Trevas, das 4 edições, né, a gente pode notar que um tipo de narrativa, se não é única, talvez seja muito rara, né, nos quadrinhos, que é uma narrativa bastante densa, né, com bastante conteúdo, e até em determinado momento assim, ele usa muitas ações paralelas acontecendo com os quadros, as próprias cenas se misturando uma nas outras sem se tornar isso confuso, né? Que eu acho que isso aí é uma coisa que talvez nem o Frank Miller tenha conseguido depois, né? Até porque ele vai para um outro caminho, ele é mais renomado depois por um caminho até não muito próximo, não muito presente nas histórias de super-heróis, né? A saber aí 300 ser talvez a segunda história dele mais conhecida, né? E a gente tem aqui um pouco dessa raridade aqui numa história que ela é carregada de simbolismo, mas de ações práticas, né? Tanto é que ela se passa em plena década de 80, então ela não é só uma coisa icônica e metafórica como poderia ser, não, ela está muito presente, muito arraigada em valores que se viviam nos Estados Unidos naquele tempo. Não, e ele conta um pequeno trecho de toda a história que existe aqui para ser contada, né? Porque ele conta a história que se desenrola aqui, mas aí tu tem essa questão, o que aconteceu com o Robin pro Batman se afastar e tudo, o que aconteceu com os super-heróis. Tu tem todo um universo que ele não esclarece, né? Que ele não detalha. Felizmente, né? Né? E que dá esse poder para a história, né? E é uma coisa realmente diferente, assim, a quantidade de informação, são muitos quadrinhos por página, muita imagem, muito texto, que tu vê pouco em outras revistas, né? Só que ao mesmo tempo é uma leitura pesada e tal, pelo jeito que a história é contada, mas ao mesmo tempo fácil, assim, no sentido de que tu não se confunde, né? Tu consegue ler, ela consegue te passar aquilo ali. E é interessante também lembrar de quando saiu, porque essa edição que a gente está aqui é de 97, mas como era diferente a vida de quem lia quadrinho naquela época, né? Porque eu lembro já tinha, tu escutava falar do Cavaleiro das Trevas, tu se falava da importância, de como era bom, de como aquilo influiu nos quadrinhos pra frente, só que tu não tinha acesso, né? Eu lembro de ter visto uma vez, antes de sair essa edição, de uma vez alguém ter me mostrado uma edição em inglês, assim, mas não cheguei a ler. Então tu sabia dessa influência, tu conhecia essas histórias, tu já sabia como a história se desenvolvia, de ler em lugares, de pessoas falarem, só que tu não tinha. Hoje tu tem acesso a qualquer história que tu queira, né? Tu vai na internet e acaba tendo acesso. Então, de como, e aí isso cai também nessa coisa que a gente estava falando da televisão, mas de como isso mudou, né? De como isso marca bem e também o contrário, de como o Cavaleiro das Trevas marca bem essa época em que ele se coloca. Talvez nos quadrinhos até aquele momento, até os anos 80, né? Sendo que a origem dos super-heróis ali no final dos anos 40, né? No final dos anos 30, aliás, no início dos anos 40, a gente não tinha assim os autores tão falados quanto se tem nessa época dos anos 80. E em 86, quando sai o Cavaleiro das Trevas, principalmente até mais nos Estados Unidos do que no Brasil, né, que a gente pode falar mais especificamente, o Frank Miller deu entrevista, passou na televisão, a história foi divulgada com outdoors, né, assim, foi realmente um evento, assim, como se nos anos 90 acabou sendo a morte do Super-Homem, né, foi um evento midiático que, vamos dizer, que extrapolou os quadrinhos, né, e acaba até que se torna uma coisa tão fenomenal, assim, que se tornou difícil até para o próprio Frank Miller lidar com isso, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas parte 2, né? Que a gente, durante muito tempo se dizia que não existiam como fazer uma história, porque uma continuação para a história do Cavaleiro das Trevas, porque ela era muito impactante
e ela tratava de questões muito maiores do que qualquer outra coisa que já se tratou naquele momento, né? E o Frank Miller faz aqui o Cavaleiro das Trevas parte 2 em 3 edições, só que ou ele perde a mão completamente aqui, ou então ele faz uma baita gozação com o que se espera de uma continuação. Vocês querem uma continuação para uma coisa espetacular? Eu vou fazer essa grande brincadeira aqui para ironizar que justamente é difícil fazer uma coisa do gênero, né? E o Batman, o Cavaleiro das Trevas é meio que um quadrinho definitivo, assim, acho que não tem como avançar disso que foi feito aí, né? Pode fazer coisas diferentes, mas eu não acho que tu vai conseguir fazer, ou pelo menos não acho que alguém conseguiu até agora fazer além do que foi o Cavaleiro das Trevas. Então tu querer uma continuação para aquilo ali, para uma história que é uma história de fim, né? É uma história, né, meio como o fim do Batman que a gente conhece, embora ele continue depois, né, como é também comum nas histórias do Batman, e no que a gente também já falou aqui dessa coisa do Batman, e também nessa coisa do Batman ser uma força da natureza, e que ele sempre existiu e ele sempre vai existir para esse mundo dos quadrinhos, né? Então não tem, eu acho que não tem, é o tipo de coisa que não tem, que tá pronto, é isso aí, e tu não vai conseguir ir além, tu não vai conseguir avançar isso aqui, né? Vai fazer outras coisas, tem outras histórias para serem contadas, outras coisas para se fazer, porque esse aqui é o que tem para fazer, é o que tem para hoje. Porque vale lembrar também que a saga, a história em inglês, ela se chama O Retorno dos Cavaleiros das Trevas. Então, assim, já é um momento de desfecho, né? Ela não é um momento da história do Batman, ela não, é um momento já definitivo da história do Batman, né? E no Cavaleiro das Trevas parte 2, realmente, isso é deixado de lado e se abordam outras questões, como mídia, influência dos governos, uma trama tão, assim, cheia de dados e quadrinhos que não se misturam, que não se correspondem uns com os outros, assim, ele não é confuso, ele é propositalmente desligado, assim, uma das coisas das outras, e acaba justamente não agradando, porque não tem como ter uma história tão relevante como a do Cavaleiro das Trevas, né? O que eu acho, só aqui fazendo um comentário ainda um pouco mais conclusivo também a respeito do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, é a participação da mulher dele da época, né, a Lynn Varley, que é a colorista, que eu acho que é um trabalho de cor absurdamente bem feito aqui, né? Até inclusive na época, pelo que a gente lê, saiu nos Estados Unidos em papel especial, né, sendo que as revistas saíram com aquele papel que é parecido com papel jornal, né, um papel mais papel ruim, assim, né? E essa revista ela saiu num papel especial justamente para valorizar esse trabalho de cores, sendo que também eram edições separadas e muito mais muito mais demoradas a leitura, né? Tu não consegue ler na mesma velocidade que tu lê o quadrinho mensal ou semanal que tem nas bancas ali. Não, tu tem que parar, sentar, ler com calma, porque é muito texto, muita coisa para assimilar. E as cores da Lynn Varley nesse sentido aqui também colaboram muito para ter esse clima sombrio que traz o texto do Frank Miller, e mostrar que assim, o quadrinho ele pode ser uma coisa muito maior do que ele é mensalmente, né? Realmente é tratar o quadrinho como arte, que é uma coisa que a gente volta e meia a gente fala aqui, né? Assim, se tu não trata o quadrinho como arte, tu vai ser um entretenimento barato, um entretenimento que tu vai ler uma vez e vai esquecer logo em seguida. Isso definitivamente não acontece com o Cavaleiro das Trevas. Só que ao mesmo tempo também é esse lugar de arte barata que dá essa base para os quadrinhos serem o que é, né? E aqui também eu acho que aponta um pouco disso, porque apesar de tudo, como a gente falou, ser uma história densa e tal, ela é uma história localizada e ligeira dentro daquele universo, né? Então é uma história modesta no alcance nesse sentido, apesar de trazer ali, e isso eu acho que talvez seja a maior genialidade de toda a obra, apesar de trazer ali toda essa complexidade, tudo isso junto, né? Mas se tu for contar a história do Cavaleiro das Trevas para alguém, ela é a história do Batman enfrentando ali, né? Como é dos outros quadrinhos normal. Então é um que consegue trabalhar bem isso. E eu acho que também é bom de apontar que é uma história que hoje a gente está muito acostumado com essa coisa do crossover, dos heróis se enfrentando, né? Principalmente desde do Marvel vs DC. Se banalizou muito isso, mas na época não era muito assim, né? O fato de colocar o Batman e o Super-Homem num confronto real, né?
que a gente tem muitas havia vezes. as reuniões, né, em grupos, né, mas não esse... E até algum enfrentamento, tá, mas de um real confronto do Super-Homem como antagonista de uma história do Batman, esse é um negócio grande. Grande, assim como foi o Batman vs Superman, o filme de agora, né? Também pro filme é uma coisa grande isso, o marketing, a promoção do filme apontou muito isso, né? Por um filme também não se tem isso, né? Assim como na época tu não tinha pedido. Então, a partir dali isso acaba se banalizando, né? E talvez isso aconteça agora no filme também, né? Talvez com esse fato dos termos do universo também se banalize como acontece, já tem os Vingadores se enfrentando também, apesar de ser uma história mais no Guerra Civil, né? Tu tem eles lá se enfrentando. Então esse aqui vem antes dessa banalização, então o que ele faz aqui é uma coisa interessante e pioneira nesse sentido, e pra mim continua sendo o crossover definitivo, assim, vai ser o melhor crossover de personagem que a gente tem. E a gente fica por aqui e volta no próximo Entre Linhas e Balões. Até lá!